Olá, aquarianos e aquarianas. Tudo joinha? Que bom tê-los aqui. Meu nome é Grace Luz, sejam todos muito bem-vindos ao Oliportal. Queria desejar a vocês um dezembro aí cheio de coisas boas, de carinho, de companhia boa. E vou agradecendo a vocês já o like, pedindo que vocês compartilhem o vídeo, que isso ajuda muito a crescer o nosso canal, e que deixem seus comentários, são muito bem-vindos e gratificantes de ler. É a parte mais gostosa da nossa interação, é a parte quando a gente lê os comentários, é muito interessante. Meninada, vamos dar uma olhadinha no Golden Oracle of Grace. Ah, esqueci de falar, importante. Como é mês de Natal, o Oliportal vai sortear os inscritos. Quem não se inscreveu, aproveita e se inscreva agora. É só apertar aqui embaixo no inscrever-se. Vai sortear uma leitura gratuita para um dos inscritos, tá bom? Vai ser no final do mês. A leitura, no caso, vai valer para janeiro, né? Então, na semana do Natal vai acontecer o sorteio. Então, por favor, inscrevam-se e vamos dar uma voltinha pela egrégora maravilhosa dos deuses gregos. Vamos dar um rolê por Atenas, por Mykonos. Vamos ver o que está acontecendo por lá? Vamos ver então. Aquário. Aquário. Dezembro. Aquário. Vamos dar uma clarificada com o tarô mitológico. Aquário, dezembro de 2021. Final do ano, né, gurizada? Chegou, nossa, foi muito rápido. Esse 2021 voou. Quase caiu a torre, ainda bem que não caiu. Quer dizer, caiu, né? Mas não valeu. Aqui, e agora vamos clarificar com este. Aquário. Vamos ver então, lembrando que a leitura é fluida e normalmente eu sigo uma linha de raciocínio de presente, passado, presente e futuro, não necessariamente nessa ordem. Convido vocês a adaptarem-se então à leitura de maneira, da melhor maneira que faça sentido. Vamos lá então. No passado então, meninada, a gente tem o Odisseu. O Odisseu, ele é um herói que ele é conhecido também como Ulisses. Esse cara, ele era casado com a Penélope, que é essa moça aqui, e logo que ela ganhou neném, ele foi convocado pelo rei Agamenon e pelo rei Menelau para participar da Guerra de Troia. Então ele abandonou a ilha de Ítaca, onde ele era rei, e partiu para essa viagem. Só que essa viagem, depois da guerra, ele ficou perdido no mar por muitos anos. E nessa perda, nessa odisseia, que inclusive nomeia uma das obras mais famosas da literatura mundial, ele se perdeu em alto mar, então ele foi parar na ilha dos Ciclopes, como vocês podem estar vendo aqui, aquelas carinhas, aquele com o olho só na testa. Ele se perdeu na ilha da Circe, que era uma feiticeira. Enfim, ele passou por
por várias armadilhas, mas sobreviveu, porque ele era protegido da deusa Minerva. Essa perdida dele foi imposta por Poseidon, porque o Odisseu ousou desafiar o deus Poseidon, dizendo que a guerra havia sido ganha sem a interferência do mesmo, no caso do deus, né? Ou seja, ele como ser humano, junto com os soldados, havia ganhado uma guerra sem precisar da ajuda de Poseidon. Então a palavra que rege esse card aqui é orgulho. O Odisseu, ele era um cara extremamente inteligente, capaz. Para você ter uma ideia, inclusive, quem projetou o cavalo de Troia, que é aquele cavalo de madeira famosão, que invadiu Troia com os soldados dentro da barriga e ganhou a guerra, foi projetado pelo Odisseu, a ideia foi dele. Mas assim, ele estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, mas ele ousou desafiar a ira do Poseidon, tipo assim, tu é um deus, mas eu fui mais forte do que tu, eu fui mais quentucho do que tu. E aí, sabem como é quando se desafiava uma ira divina, era, né? Teu castigo não era brincadeira. Então, por conta disso, ele ficou tanto tempo perdido dentro do mar. Quando ele voltou para casa, o filho dele já estava até moço, sendo que ele tinha saído, o menino era recém-nascido. Então, Aquário, a gente está falando aqui de uma situação passada onde tu tiveste um comportamento um pouco assim, um comportamento meio, eu sou bom no que eu faço. Então, dane-se. Sabe, não nesses termos, mas mais ou menos isso. Tu deixaste o orgulho subir a cabeça e quiçá passar pela boca, provavelmente. Porque assim, ó, uma coisa é tu saber que tu é bom no que tu faz. Perfeito. Todo mundo tem um dom. Deus deu um dom para cada um e para alguns deu mais de um. Mas daí até tu usares desse dom para te sobrepor ao teu próximo, aí não dá certo, aí dá problema. Então, esse cardzinho nos fala assim de uma pessoa que inflou o próprio ego e acabou sendo prejudicado por isso. Muito bem. Essa carta ela vem clarificada pelo 8 de ouros. Esse 8 de ouros é uma carta que nos fala de colheita, de distribuição dos lucros. Então, provavelmente essa situação onde tu tiveste o ego inflado, ela deve ter te trazido algum benefício, né? Um benefício material, porque o naipe de ouros normalmente fala de benefícios materiais. E esses benefícios materiais, eles te deram uma ideia nova de uma ideia nova a ser feita. Tipo assim, eu tive, sei lá, eu pensei, vou sair do meu trabalho, um exemplo, tá? Uma simulação. Vou sair do meu trabalho porque onde eu tô não sou valorizado e o meu chefe não vou nem dar satisfação, vou sair fora e já era. E aí eu consigo, com a minha indenização, com a minha rescisão, eu resolvo colocar um negócio, fazer um outro investimento que pode ser que me dê mais lucro, tá? Eu estou falando num viés material, mas a gente pode adaptar isso para o emocional também, tá bom? Porque aqui é ouro e ouro, então eu creio que a gente esteja falando de uma situação material. Então eu chutei o pau da barraca e porque aquela desistência, aquela abertura de mão daquilo que eu tinha foi válido em prol de uma coisa que eu pretendia começar, que eu pretendia fazer de outra forma, né? E aí no presente a gente tem o Hércules. O Hércules é um carinha que a gente sabe que ele é o deus da força, né? No presente, Aquário, tu tá He-Man. Eu tenho a força. Os mais novos não vão saber do que eu tô falando, mas a galera de 40 pra fora entende. He-Man era um super-herói dos anos 90, 80, e agora não sei, 90, que era fortão, tipo Hércules. Uma adaptação do Hércules. Então, no presente te é dado o poder da força, né?
E quando a gente fala em força, claro, o Hércules é força física, mas não era só isso, porque o Hércules, além de forte, ele era extremamente inteligente, ele era ardiloso, ele era comprometido, ele era dedicado. Então todos esses predicados, eles te acompanham no presente, tá, Aquário? Eles devem estar te acompanhando no presente. Se não estão, por favor, os convide para acompanhar. Nesse trote, nesse ritmo, nos aparece o Cavaleiro de Copas, que é uma oferta que te é feita nesse momento, que está te sendo feita ou já vai ser feita, que pode envolver a parte sentimental. Então, assim, eu tomo a minha decisão, eu resolvo fazer as coisas de uma maneira diferente, eu abro mão do que eu tinha para fazer uma outra jogada, e aí eu recebo um convite, recebo uma ideia, recebo um recado, recebo uma proposta que vai me fazer pensar mais com o lado do coração, vai me fazer avaliar mais com o meu emocional. Depois dessa avaliação com o meu emocional, eu estou pronta com o arcano do carro para seguir o melhor caminho. Essa carta aqui nos fala de agora é chegada a hora de fazer acontecer. Então eu já passei por todo o processo de desistência, de abrir mão de alguma coisa que vinha me segurando por um tempo. Hoje eu me sinto forte, me sinto preparado para tocar a minha vida adiante, tocar a minha empresa adiante, tocar o meu relacionamento adiante. Eu estou pronto. Parece que a gente nunca está pronto, né? Mas chega uma hora que se tu parar para analisar, se tu parar para te analisar, fazer uma autoanálise, tu vê que nesse momento a força está contigo. No futuro a gente tem o terceiro trabalho de Hércules, porque o Hércules foi submetido a 12 tarefas pela madrasta má, a Hera. E esse aqui é o javali de Erimanto. O javali era um porco gigante que o Hércules teve que capturar. E o Hércules sofreu muito porque o animal era muito grande. O começo da tragédia, o começo do sacrifício, foi tirar o tal do javali de dentro de uma caverna, porque esse javali morava dentro de uma caverna. Então o que ele fez? Ele teve que usar inteligência. A caverna tinha 2 entradas, uma na frente e outra atrás. Ele tapou a porta de trás, a parte de trás, a abertura traseira com uma pedra gigante, porque ele era muito forte. E aí foi lá para a porta da frente e começou, para a entrada da frente, começou a chamar a atenção do monstro. E o monstro saiu correndo atrás dele. Quando o monstro apareceu finalmente, ele ficou impressionado, porque era um animal gigantesco. Ele pensou, meu Deus, eu vou ter que fugir. Só que esse lugar onde se encontrava o javali de Erimanto era um lugar que o solo era coberto de neve. Então o Hércules começou a fugir do javali, e o javali começou a persegui-lo. E aí, claro, o animal muito pesado, um paquiderme, à medida que ia cravando as patas no chão, ele ia ficando cada vez mais cansado, porque as patas iam afundando no gelo, até que ele cansou muito e acabou desfalecido. Puf, tombou. Aí o Hércules pegou ele pelas patas e levou ele para entregar onde deveria ser entregue. Digamos que o Hércules ganhou o javali pelo cansaço. Então, Aquário, no futuro aqui, ó, essa cartinha, esse card nos fala que tu vais, 2 coisas, tá? Duas formas de ler isso aqui. Ou tu vais precisar vencer o teu adversário no cansaço, porque na força tu não vai conseguir. Essa força aqui do Hércules não vai ser suficiente. Tu vai ter que vencer ele no cansaço. Ou a gente pode estar falando de... A leitura pode estar espelhada e aí alguém pode que te vença no cansaço. Sabe assim, tipo, não, eu não arredo o pé, eu não dou para se torcer. Então a pessoa vai ter que cansar até tu entregar o ouro, tá? Esse matar no cansaço vem clarificado pela Rainha de Espadas, que é uma rainha que corta. A Rainha de Espadas, ela possui uma espada na mão, como a gente pode ver, e essa espada ela serve para ceifar, cortar ou para dividir e repartir. Então a gente tem duas situações. Essa desistência que vai ter no futuro, essa acomodação é a palavra, que tu vai ser convidado a participar, seja como
seja como tu sendo acomodado ou tu precisando acomodar alguém, vai ser feita de maneira muito eficiente e rápida e certeira, cirúrgica. Sabe aquela coisa assim de não deixar para amanhã, não deixar segunda opção, não deixar dupla interpretação? É isso e deu. Pá! É assim que vai ser. Tá bonito esse jogo, tá muito bonito. E finalmente a gente tem clarificando a carta da justiça. Ou seja, essa decisão, esse vencido no cansaço, seja tu ou a pessoa que vai precisar ser vencida, a justiça vem confirmar que essa foi a maneira correta de ter sido feita. De outra maneira não teria como. Existem situações na vida da gente, inclusive tem um arcano que chama Força, que nos fala exatamente disso. O nome do arcano é Força, mas ele sugere exatamente o contrário. Ou seja, pela força a gente, algumas vezes na vida, não consegue nada. A gente precisa usar a inteligência emocional, a gente precisa usar a cabeça para que as coisas se acomodem como elas têm que ficar e para que a gente para que não seja tão sofrido, tão traumático. Mas a justiça vem confirmar aqui que vai ficar tudo sob controle, tá, Aquário? Bom, né? No fundo do deck do Golden Oracle a gente tem a figura dos Zeus e a palavra é autoridade. Essa palavra nos confere a mesma rainha de espadas, a autoridade de ceifar alguma coisa, a autoridade de decidir alguma coisa, a autoridade de se colocar da maneira como tem que ser, sem permitir dupla interpretação. Isso eu achei muito interessante. Não permitir dupla interpretação. Sabe aquelas situações assim que a gente deixa em cima do muro, tipo, pensa como tu quiser. Não é pra ser assim. Não pode, a atitude que tu fores tomar, a decisão que tu fores tomar, não pode admitir dupla interpretação. Aquarianos, vamos dar uma olhadinha no Néctar dos Deuses, que é um conselho, uma puxada de orelha ou alguma outra coisa que o olhar severo de Zeus nos traz. E para você saiu Poseidon, deus dos mares. Vamos ver o que Poseidon nos fala. Sentimentos à flor da pele? O deus das águas te presenteia hoje com seu tridente capaz de provocar terremotos e inundar cidades. Já pensaste nisso? Todo esse poder em tuas mãos? Considera-te pronto para bagunçar o oceano das tuas emoções? Essa é a pergunta que Poseidon faz para ti. Tu está pronto para agitar o tridente e bagunçar o oceano das tuas emoções? Então, joga-te. Segundo o teu jogo, tu está pronto. Então, se tu está pronto, ele está mandando tu se joga. Esse oráculo aqui ele vai nos falar, ele nos traz personagens da mitologia também, ele vai nos falar do mês de dezembro, da condução do mês de dezembro de acordo com as características do personagem que saiu para vocês, Aquário. Aqui. Olha, saiu outro trabalho de Hércules. Nossa, o negócio para vocês está herculíneo esse mês. Saiu As Éguas de Diomedes. Esse trabalho aqui, o Hércules tinha que capturar essas éguas para entregá-las para o rei Euristeu. Só que essas éguas elas eram antropófagas, elas comiam carne humana. Então, para esse cara chegar perto dessas éguas foi um suplício. E o dono das éguas fez uma armadilha para prender o Hércules, para dar o Hércules como alimento às éguas, já que o Hércules era o cara fortão. Então o Hércules teve que virar o jogo, ele teve que fazer uma jogada assim de inteligência para virar o jogo para poder, ao invés dele ser dado como alimento, ele deu o rei e os 50 filhos do rei para as éguas comerem.
Depois que elas estavam alimentadas, ele as levou para onde devia. Então, o que a gente tem aqui, Aquário? Ó, uma situação onde, no mês de dezembro, possivelmente, tu vai ser levado, vão tentar te levar numa situação de engano, tipo assim, não, vamos que vai dar tudo certo, vamos fazer tal coisa que vai ser o melhor para ti, blá blá blá, sabe aquela enrolação? Mas com o tempo, com a astúcia de Hércules, tu vai conseguir ver que aquilo ali é uma grande armadilha. E aí tu vai conseguir virar todo o jogo e virar, como se diz, o feitiço contra o feiticeiro, que foi o que Hércules fez. Então, atenção, nesse mês de dezembro, possivelmente alguma situação vai tentar te colocar, vai tentar te enganar, tipo, te mostrar um lado bom que não é bom, para que tu caia. Mas a astúcia do Hércules vai permitir que tu veja a situação, veja que tu está sendo enganado, e aí tu consiga virar esse jogo contra exatamente a pessoa que o propôs. Conseguiu entender? Na hora tu vai conseguir. Na hora tu vai lembrar. O importante é que o jogo vai virar. Gurizada de Aquário, meu beijo da luz desse mês vai pra Carolzinha Beck. Carol, o beijo da luz é pra ti, guria. Aquarianazinha. Meninada, eu quero agradecer ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pela companhia de vocês e repetir o agradecimento para os inscritos, pedir que vocês se inscrevam, curtam o vídeo, deixem seu likezinho e me sigam no Instagram, Oliportal Tarot também, e façam seus comentários. Eu agradeço muito a participação de todos e desejo a vocês um dezembro repleto de coragem. A coragem e a força de Hércules. Bora lá? Um beijo da Grace Luz e até o nosso próximo vídeo.